Deus, te louvamos, te agradecendo, Senhor amado, por essa oportunidade. Ó Deus, onde a tua palavra será ministrada. Deus, derrama sobre a vida do teu filho o maná que o Senhor tem para alimentar a tua igreja esta noite. Deus, traga sobre ele a memória, tudo que ele preparou, tudo, Senhor amado, para que te torne isto, ó Pai, bênçãos sem medidas para nós, que nós possamos sair daqui hoje regozijando no Senhor, porque o Senhor, na tua infinita misericórdia, continua falando e nos abençoando. Te oramos, ó Pai, agradecido por esta oportunidade, rogando ao Senhor que abençoe a vida do teu filho. Nós já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu pastor. Amém, igreja? Então, Jesus opera milagres. Amém? Ele é muito bom. O Senhor Deus é tremendo. E não tem nada melhor do que a gente confiar nesse Deus. Amém? O tema da minha palavra hoje é Arca, a bênção do Senhor. Amém? E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto só de referência para a abertura, e depois eu quero discorrer uma introdução, e depois nós vamos voltar nesses textos. Mas abra a sua Bíblia lá em 2 Samuel, no capítulo 6, e nós vamos ler 5 versículos. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10 a 14. É um texto que é conhecido de toda a igreja, é conhecido de todos nós. Talvez você já tenha ouvido infinitas pregações a respeito desse homem que está mencionando aqui nesse texto, mas eu quero novamente compartilhar essa palavra com a nossa igreja. Amém? Versículo 10 do capítulo 6. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Amém? Irmãos, o que a arca tipifica para você? Qual que é a experiência ou o conhecimento que você tem do que a arca simboliza para você? A arca, dentro da direção de Deus, dentro daquilo que era o projeto de Deus, a arca tipifica o Senhor Jesus. É um exemplo do Senhor Jesus, ou seja, Deus estava projetando lá, quando Ele dá as instruções para que Moisés construa a arca, Ele estava tipificando o que ia acontecer com a igreja nos nossos tempos. Então a arca tipifica o Senhor Jesus. E aí começam algumas coisas para a gente entender isso claramente. A arca era construída de madeira, revestida de ouro. A arca tinha 3 elementos lá dentro. A arca tinha o maná, que estava lá. A arca tinha a vara de Arão, que floresceu. E a arca tinha também as tábuas da lei. Cada uma dessas coisas simbolizando. A madeira da construção da arca simboliza a natureza humana do Senhor Jesus. O ouro que revestia a arca
simboliza a santidade do Senhor Jesus. O maná representa o pão vivo descido do céu, Jesus, e nós podemos conferir isso. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de João, no capítulo 48, no capítulo 6, do versículo 48 ao versículo 51. João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Amém? A outra, que estava dentro da arca, era a vara de Arão, a vara que floresceu, e ela representa a videira verdadeira. E se nós formos lá para o mesmo Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 1, aí ele fala assim: eu sou a videira verdadeira. E se nós discorrermos mais 4 versículos para frente, o versículo de número 5, aí ele vai fazer um complemento dessa palavra. Aí ele fala para nós assim, perdão, eu falei 5, isso mesmo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Senhor meu. O muito, amém. Então, o muito, valorizar o muito. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Amém? E aí tinha ainda um terceiro componente dentro da arca, que eram as tábuas do concerto, ou as tábuas da lei, como fala. E aí, no mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 1, vamos voltar lá novamente, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E lá no versículo 14, aí o Senhor continua falando: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Então todos esses elementos que estavam dentro da arca, e a arca como um todo, representa a pessoa do Senhor Jesus. Agora aconteceu uma coisa em Israel que foi, que assustou muito um profeta de Deus, porque ele com uma preocupação, aí os filhos vão para a guerra, e agora que eu quero que a gente se atenha nessa palavra, e os filhos vão para a guerra, e Israel perde essa guerra, porque os filhos não estavam de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia fala que Eli tinha uma única preocupação, era com a arca. E quando Israel perde a guerra e chega a notícia, a arca foi roubada, ou a arca foi levada prisioneira. E aí Eli recebe a notícia, morre, e os textos estão todos lá. Eu recomendo toda a igreja a ler o livro de 1 Samuel de novo, o livro de 2 Samuel, porque é muito gratificante, é muito gostoso a leitura. E essa arca ficou lá com os filisteus por cerca de uns 7 meses aproximadamente. E aí o que aconteceu? Tudo o que eles esperavam que podia acontecer, aconteceu tudo diferente. E a arca então é devolvida, porque eles falaram assim: olha, nós não queremos esse negócio aqui conosco, porque a gente trouxe isso achando que nós poderíamos vencer Israel.
Agora essa arca vem para cá e começa a ter problema no nosso meio. Então vai lá e devolve a arca. E ela vai para um povoado, e aí aquele povo também não sabia de nada do que era a arca, e eles então mandam ela para Quiriate. E lá em Quiriate, um homem, que pela proximidade dos tempos, e é isso que eu quero falar, pela proximidade dos tempos, ele é o irmão de Davi, o segundo filho de Jessé, um homem que foi criado, que conheceu a palavra. Mas o que aconteceu? Ele recebe a arca e põe a arca na casa dele. E a arca fica lá por 20 anos. E o que essa arca fazia lá na casa de Abinadab? Levanta um dos filhos dele, eles eram da tribo de Judá, certamente que ele foi consagrado como um levita para cuidar da arca, e a arca fica lá talvez como um instrumento, que ficou guardado. A glória de Deus estava ali, mas não fazia diferença, não tinha uma expectativa no coração daquele homem com o seu filho, que é Eleazar, que foi separado para cuidar da arca depois. Então, por 20 anos, aí discorre tudo, Davi toma posse, já tinha sido ungido, a história está toda lá no livro de Samuel. Aí Davi intenta uma coisa, para buscar a arca da casa de Abinadab. E aí então, vamos voltar lá em Samuel novamente, em 1 Samuel agora no capítulo 6, e vamos ler, capítulo 7, 2 versículos só. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 e versículo 2. Então vieram os homens de Quiriate Jearim, e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia, a arca do Senhor ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 20 anos. Aí, o que eu quero trazer dessa palavra para as nossas vidas, nos tempos de hoje, agora? Não é fazer uma relação que Abinadab tinha qualquer outro desvio, até porque a Bíblia só faz essas referências, ou que Obed-Edom tinha qualquer outra coisa de anormal. Mas nós trabalhamos aqui com um espaço de 20 anos que essa arca ficou lá na casa de Abinadab. Aí Davi vai buscar, aí o texto discorre, aí pega 2 filhos de Abinadab, consagra eles para conduzir a arca, que é Uzá e Aiô. Aí no caminho, como que se Deus não pudesse cuidar daquela arca, os boi tropeçam, E aí então, o que acontece? Uzá vai lá e põe a mão na arca, e Deus mata ele, porque a ira de Deus se levantou, como a ira de Deus levantou quando os reis lá dos filisteus levou a arca lá para a primeira localidade. Eles abriram a arca para olhar o que tinha dentro da arca, morre 70 homens de uma vez, e a história fala que morreu muito mais gente daquela localidade. Por quê? Porque Deus cuida dessa arca, E aí, então, o projeto de Davi era trazer a arca de Abinadab para Jerusalém. Mas quando acontece isso, aí ele deixa essa arca na casa de Obed-Edom. O texto fala que Obed morava fora da cidade, ele não morava em Jerusalém, porque estava no caminho. Então, o que nós poderíamos descrever de Obed-Edom? Que talvez ele não fosse um homem rico, até porque se nós voltarmos lá em 1 Crônicas 15, no versículo 16 a 18, eu quero que a gente leia isso lá também. Davi chama os levitas
para levantar as pessoas que vão cuidar da arca. Os cantores, os guardadores. E aí lá no versículo 18, o que acontece? Aí aparece o nome de Obed-edom para ser porteiro, para guardar a arca. Então, 1 Crônicas 15, 16 a 18. Olha o que a palavra de Deus fala. Primeira Crônicas 15, versículo, 1 Crônicas, perdão, 15, versículo 16. Disse Davi ao chefe dos levitas, que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizesse ouvir e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas, aí vem os nomes, né? Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos dele, Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bené, ou Bene, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matias, Elifeleu e Miqunéias, e os porteiros, Obed-edom e Jeiel. Então, Obed-edom podia ser uma pessoa simples, podia ser uma pessoa que não tinha, ele possivelmente seja um levita, não tem uma definição específica se ele era um levita ou não, mas possivelmente pode, ou foi consagrado, e ele então estava na lista das pessoas que foram preparadas para conduzir a arca, e ele era porteiro para guardar a arca. Mas aí o que acontece? A arca vai parar na casa de Obed-edom, e por 3 meses, a arca fica na casa dele. E a Bíblia fala, como nós lemos no início, que a casa dele foi abençoada. E toda a família dele foi abençoada. Quais seriam essas bênçãos? Nós poderíamos fazer muitas ilustrações. Pode ter sido abençoado com riqueza, pode ter sido abençoado com filhos, pode ter sido abençoado com a restauração do casamento, pode ter sido abençoado com a fertilidade do vale da terra dele, que talvez a terra não produzia. Nós poderíamos fazer muitas ilustrações, mas o que nós precisamos de saber é o que a Bíblia nos dá de orientação, que a casa de Obed-edom foi abençoado, e foi abençoado de tal maneira que todas as pessoas tinham conhecimento do que estava acontecendo com ele. E aí então faz chegar no ouvido do rei e fala assim: olha, por amor à arca, Deus tem abençoado a casa de Obed-edom. Amém? E aí Davi então prepara para fazer a arca chegar a Jerusalém. Agora, vamos passar isso para o nosso tempo de hoje. A arca ficou 20 anos lá na casa de Abinadab. Nós temos todas as pessoas que ouvem falar dessa arca atual, que é o Senhor Jesus, sabe? E que talvez não faz diferença para ele. Talvez essa pessoa é convidada para vir na igreja, talvez essa pessoa é convidada para participar das programações, ela pode até participar de tudo isso, e ela vê um Jesus que ele se coloca distante desse Senhor Jesus. Mas, em contrapartida, tem outras pessoas que são apaixonados por esse Senhor Jesus. Amém? E aí o que nós precisamos é de fazer uma avaliação das nossas vidas. O que o Senhor Jesus representa para você? O que Ele representa para você na sua vida nos tempos atuais? Você vem à igreja
só para cumprir um compromisso, você vem à igreja porque você foi criado numa família que conheceu o Senhor Jesus, você vem à igreja porque no nosso estado ou em grande parte do Brasil é status falar do cristianismo, mas o Senhor Jesus espera que nós possamos ter uma postura como Obed-edom teve. Então a arca estava lá, certamente que aí todos os dias em que a arca esteve na casa de Obed-edom, ela não foi um instrumento de decoração na casa dele, ela não foi lá talvez uma relíquia, né? Olha, não, nós recebemos uma relíquia, vamos colocar ela aqui, talvez a hora que a gente passar a gente vê, não vamos esquecer. Então Abinadab tratou a arca de uma maneira com a família dele. Obed-edom tratou a arca de outra maneira. E é essa maneira que eu e você, nos dias de hoje, nós precisamos de entender o propósito do Senhor Jesus para com as nossas vidas. Sabe, tem duas palavras muito parecidas. Eu gosto das definições dessas palavras. O Senhor Deus não tem expectativa mais conosco. A expectativa do Senhor Deus foi concluída na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Agora, Ele tem, é perspectiva. Agora, Ele tem uma expectativa comigo e com você, todos os dias. Todos os dias o Senhor Deus tem uma expectativa comigo e com você. Qual que é essa expectativa? Que você possa ouvir a voz do Senhor Deus, que você possa mudar as suas ações, que você possa mudar as suas atitudes, que essa palavra possa penetrar no seu coração e que você tenha a sua vida transformada. Não é só de aparência para as outras pessoas, porque para as outras pessoas não adianta nada nós procurarmos ter essa aparência. O que precisa é daquilo que está lá dentro do seu coração. Então, a perspectiva do Senhor Deus para conosco, frisando bem essa palavra, a perspectiva foi resumida com a morte de Jesus. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou, então ali Deus depositou todas as perspectivas para todos nós, para quem ia aceitar, para quem não ia, todas as perspectivas estavam ali. Agora, as expectativas, todo dia Deus olha para você, não, o meu filho hoje vai ter um posicionamento diferente. Não, o meu filho vai andar, o meu filho vai ouvir a minha voz, o meu filho vai ouvir a minha palavra vai penetrar no coração dele, vai gerar mudança, vai gerar transformação, e essa arca vai significar uma mudança de vida, vai significar bênção na vida dele, e não é bênção material, não é isso que ele está propondo, porque muitas vezes nós somos muito tendenciosos a pensar que a vida cristã que o Senhor Deus propõe para nós se resume nesses nossos 70, 80 anos de vida. E não é isso que Ele pensa para você, não é isso que Ele quer. O que Ele espera de mim, de você, é que nós estejamos preparados para uma eternidade. Eternidade. E aí, como que nós podemos definir eternidade? Não tem como definir. Um dia eu ouvi uma palavra, eu gosto muito dela, para mim eu uso ela. Eternidade significa ausência do tempo. Uma definição para a eternidade. Então, não tem hoje, não tem ontem, não tem amanhã, é eterno. Não tem noite, é só dia, é tudo permanente. Então, o que nós precisamos para as nossas vidas? Nós precisamos de estar com o nosso coração voltado, nós precisamos de estar com o nosso coração aguçado para buscar essa intimidade do Senhor.
A palavra do Senhor, em toda a extensão dela, ela traz palavras de motivação para a sua vida, para o seu coração, para você não desistir, para você não conformar. Eu fico, Romanos, quando a gente pega o livro de Romanos, como é o que essa revista está fazendo, quando Romanos 12, 1 e 2, eu fico pensando como que Paulo, ele escrevendo lá, muitas traduções, mas uma das traduções fala, rogo-vos, pois irmãos. O que é rogar? Rogar não é eu chegar para o pastor Carlos e falar uma vez com ele, não. Rogar não é eu chegar para o pastor Salmo e falar, pastor Salmo, vamos para Moçambique. Não, eu vou ver. Não, rogar é você insistir nessa posição, é você apresentar essa posição com conteúdo. Aí Paulo fala assim, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos, que é o vosso culto racional, como sacrifício vivo, e não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Se o meu coração não for sensibilizado por isso, se o meu coração não for apaixonado pelo Senhor Jesus, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar enganando a mim mesmo. Eu vou estar enganando a mim mesmo, porque eu não vou dar esses frutos, eu não vou perseverar nessa caminhada, porque é superficial, isso não mudou a minha vida, não transformou a minha vida. Mas Paulo está falando que é essa transformação que eu e você precisamos, para que nós possamos viver como o nosso irmão Obed-Edom viveu aqueles 90 dias, nós precisamos de que isso gere essa mudança no nosso coração, da gente não conformar com as coisas desse mundo, não conformar com essas coisas, porque o mundo vem com essa aparência para fazer o quê? Para desviar você, para falar assim, não, está tudo bem, eu sou um bom crente, eu sou até dizimista, eu vou na igreja todo domingo, vou na escola dominical, vou na igreja na quarta-feira à noite, vou na oração de Davi, mas não é isso que o Senhor Deus tem de expectativa para comigo e para com você. A expectativa dele é que nós possamos fazer diferença. Fazer diferença. E essa diferença, ela só vai existir nas nossas vidas se nós formos transformados. Agora, como que nós vamos ser transformados? A arca está aqui à nossa disposição, nós temos acesso a ela todos os dias, todos os instantes, porque o figurativo da arca ficou lá e vem o Senhor Jesus, e nós temos essa oportunidade. E aí, muitas vezes, nós estamos desprezando. E aí isso fere o coração de Deus, fere a expectativa de Deus, sabe? E nós precisamos de fazer reflexão nas nossas vidas. Não é fácil subir aqui para ministrar uma palavra, aí quando você elabora, você busca essa palavra em Deus, aí de repente uma parte se sente tocado por aquela palavra, outras pessoas falam assim, é mais um dia de pregação. Mas o problema não está com quem está no altar aqui pregando. Você precisa de abrir o seu coração. Você precisa de desejar esse Senhor Jesus. Você precisa de querer, você precisa de buscar, você precisa de intensificar isso na sua vida para que as coisas e os acontecimentos e a circunstância do mundo não roube a sua atenção. Sabe, isso precisa de estar aí no seu coração, isso precisa de incendiar, precisa de motivar você, porque senão, a Bíblia não fala que Abinadab perdeu a salvação, a Bíblia não é isso que nós estamos questionando aqui agora, não é falar, eu volto a repetir, não é falar que Obed-Edom era melhor do que Abinadab, ou que Abinadab era inferior, não.
mas foi alguém que deixou o seu coração apaixonar, deixou o seu coração direcionar, deixou o seu coração falar para que as ações pudessem ser mudadas. Então nós temos aqui 200, 300 pessoas agora, temos 1000 pessoas no domingo, 600 na escola dominical. Qual que é a sua necessidade? Eu como pregador, qualquer pastor, qualquer pregador que estiver aqui, qualquer dirigente, não vai saber as suas necessidades. Mas você tem a oportunidade de pegar o seu coração e abrir o seu coração para que esse Senhor Jesus possa fazer com você como Ele fez lá com Obed-edom. É muito diferente de nós pensarmos que a nossa vida com Deus vai gerar riqueza para nós. Não, vai gerar uma riqueza sim, mas não é essa financeira, material que nós pensamos aqui, ou que muitas vezes nós temos isso na mente, não. A riqueza é de nós podermos desfrutar essa eternidade com Ele. E Ele está o tempo todo convidando você, convidando a mim, para que você tome um posicionamento, para que você mude as suas ações, para que o Senhor Jesus não seja apenas um nome que figura lá na sua estante, lá nos seus troféus, lá uma medalha, um peixinho. Não, não é isso que Ele quer. A expectativa dEle para comigo e para com você é que nós possamos abrir os nossos corações. E quando Ele está dentro do nosso coração e que você tem esse desejo, as suas ações vão ser mudadas. As suas atitudes vão ser transformadas, o seu caráter vai ser mudado. Por quê? Porque há um alinhamento nessa direção da vida sua com o Senhor Jesus. E Ele está aqui. Ele está aí com você todos os dias, todas as horas. E Ele quer te abençoar. Mas precisa de uma coisa, precisa de você dar o passo. Precisa de você tomar a iniciativa. O Senhor Jesus sabe de todas as suas necessidades, é o que eu falei, todas elas, mas Ele quer ouvir de você, Ele quer ouvir da sua boca, para que Ele possa abençoar a sua vida, para que Ele possa conceder aquilo que é o seu pensamento, a sua perspectiva para com Ele. Amém? Eu quero convidar você para se colocar de pé. E eu não sei qual que é a sua necessidade. Eu não sei o que você tem de desejo no seu coração. Mas eu quero desafiar você, para que você possa vir aqui à frente e renovar essa sua aliança com o Senhor Jesus. Sabe, todos os dias nós temos essa oportunidade de renovar, sabe, de recomeçar. E Ele está esperando isso. Ele está esperando que eu e você, nós venha dar o primeiro passo, para que Ele possa vir de encontro às suas necessidades, para que Ele possa vir de encontro ao seu coração, para que Ele possa gerar em você essa expectativa, para que Ele possa produzir em você esse desejo de uma vida com o Senhor. Sabe? E aí nós precisamos de lembrar de alguma coisa, e Ele deixa isso bem claro. Ele fala assim, olha, Ele não está falando para aqueles que estão lá fora, mas Ele está falando para nós que estamos aqui. Ele fala assim, olha, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Sabe, não endureçais os vossos corações. A arca ficou na casa de Obed-edom por 90 dias, 3 meses que ela ficou. E Deus abençoou aquela família. Deus abençoou, e lá não nomina as coisas, mas fala que abençoou a casa dele e a família dele, abençoou ele e toda a família dele. E é essa mesma coisa que o Senhor Jesus quer fazer comigo, quer fazer com você. Vem aqui à frente. Se tem mais alguém que quer tomar essa decisão
talvez você precisa de ter um encontro com o Senhor Jesus. Hoje é a oportunidade de você receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer renovar o seu pacto, a sua aliança com o Senhor, para que você possa reconhecer essa arca que está à sua disposição, Ele quer fazer isso com você. Ele quer gerar isso no seu coração, porque Ele tem o melhor, é Ele. Olha como foi falado no domingo aqui, para onde iremos nós? Para onde? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, oh Deus, Pai, que nós possamos agora, ó Pai Senhor Deus, como igreja, ó Deus, nós possamos apresentar os nossos corações diante do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, e tomarmos posse, ó Pai Senhor Deus, da graça do Senhor, ó Deus, assim, ó Pai Senhor Deus, como Obed-edom fez, ó Pai, por aquele tempo, ó Pai Senhor Deus, que a arca esteve na casa dele, ó Deus, e hoje o Senhor nos oferece a oportunidade de todos os dias a arca do Senhor estar nas nossas casas, nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar, ó Pai Senhor Deus, a vida da nossa igreja. Pai, eu quero liberar uma palavra profética de bênção do Senhor, ó Deus, sobre todos aqueles que estão aqui, ó Deus, sobre todos aqueles que estão nos assistindo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, sobre todos aqueles, ó Pai Senhor Deus, que sejam agora tocados por essa palavra, ó Deus, e que essa palavra possa gerar vida, possa gerar transformação, possa gerar mudanças, ó Pai. Ó Deus, para que nós possamos experimentar o melhor do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom. Pai, nós te louvamos porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Essas misericórdias se renovam a cada manhã, ó Pai. Ó Deus, e que aqui, ó Pai, o Senhor levante um exército, ó Pai, Senhor Deus, de adoradores, ó Pai. Ó Deus, um exército, ó Pai, de homens e de mulheres, de jovens e de crianças, ó Pai, comprometidos, ó Pai, com o evangelho do reino do Senhor, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, nós queremos render graças ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, visite cada um dos nossos corações e que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas e que nós possamos, a cada oportunidade, renovar a nossa aliança com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, igreja.